breve treinamento, né, que o nosso tempo é sempre escasso. Eu vou estar estudando com vocês alguns trechos desse livro aqui, ó, Liderando com o Coração, de Michael Mack. Eu não sei se vocês têm em casa, porque ao longo dos treinamentos de grupo familiar, eu ia lendo os livros e ia recomendando. Aí eu não sei se vocês têm, talvez alguns tenham, né, das viagens para Manaus. Tem um trecho aqui que me chamou muita atenção. Esse livro, ele fala que, deixa eu ler aqui, um guia para líderes de grupos familiares para exercerem de forma apaixonada, né? Fazer com muito amor, com muito carinho a obra do Senhor. E ele fala aqui da importância de nós fazermos a obra do Senhor com alegria e celebração, mesmo diante das dificuldades, né? Somente quem é anfitrião, às vezes está passando um problema dentro de casa, aí começa a chegar todo mundo, aquele monte de menino. E aí é difícil, né? Você se alegrar, dar um sorriso, receber. Mas é importante, nessa alegria, nós buscarmos ela no Senhor. E aqui ele fala o seguinte: alegria e celebração estão no centro do coração e do caráter de Deus. O rei Davi instruiu o povo de Deus 102 vezes nos salmos com expressões do tipo: grite de alegria, cante com alegria, saltem com alegria, alegre-se no Senhor. A alegria é o tema central na Bíblia. As palavras alegre, alegre-se, regozijar, exultar aparecem cerca de 448 vezes na Bíblia. No Antigo Testamento, o povo de Deus recebeu a ordem de fazer celebrações em várias festas religiosas. Já no Novo Testamento, Jesus trouxe alegria ao mundo, com os hinos de Natal, né? A gente acaba cantando. E também quando o anjo anunciou o seu nascimento aos pastores, ele disse: não tenham medo, estou aqui para trazer uma boa notícia a você. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Lucas 2, de 10 a 11. A vida cristã deve ser cheia de alegria. Essa alegria não depende das nossas circunstâncias. De fato, o contrário é verdade. Jesus disse aos seus discípulos, né? Aos seus seguidores, que quando as pessoas os odiassem, os excluíssem, os insultassem, os rejeitassem, eles deveriam se regozijar nesse dia e saltar de alegria. Jesus disse isso lá em Lucas 6, 22 e 23. Tiago começou a sua carta de encorajamento aos cristãos da mesma maneira. Tiago 1, 2 diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. A pergunta central é: como se consegue viver dessa maneira no mundo real? A gente até ouviu, né, a pregação de domingo, onde Filipenses também, Paulo, preso, e ainda assim, né, pedindo para o povo se alegrar. É algo que às vezes passa despercebido aos nossos olhos. Em Filipenses 4, de 4 a 13, né, Paulo diz: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repitam, tenham alegria, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Então, Paulo, ele nos ensina, numa circunstância tão extrema como ele viveu, que é ser preso, apanhar, ter restrições, como ele fala mesmo, né? Sentir fome, sentir frio. Restrições bem extremas, é o extremo, não é? E ali Paulo mandando o povo se alegrar. E que alegria é essa? Não é uma alegria só do sorriso no rosto. É uma alegria que vem de Deus para nós, né? É uma alegria que a gente tem que buscar no Senhor. Essa alegria. É um presente que temos que receber. Isso vem da parte de Deus. Por quê? Porque é fruto do Espírito. Abram aí Gálatas 5, 22. Olha só. Alguém lê para nós aí, Gálatas 5, 22. Jesus disse aos discípulos que se eles obedecessem aos seus mandamentos e permanecessem no seu amor, então a sua alegria estaria neles e a alegria deles seria completa. Jesus é que nos dá alegria e ninguém pode tirar de nós a alegria dele. Gálatas 5, 22 diz o quê? Alguém lê alto aí para nós.
Você vê que quando todos nós que amamos o Senhor, nós temos o Espírito do Senhor em nós. E junto, nós temos o quê? Alegria. Então, às vezes você pode pensar, mas irmã, mas eu estou triste. Aí a gente tem que lembrar a palavra de Paulo. Alegre-se, rejubila-se. Mesmo nas situações extremas, difíceis da nossa vida. E como eu disse, não é apenas um sorriso no rosto, mas é uma alegria que transborda do coração. Que aquele que obedece a Cristo e permanece no seu amor, essa alegria nos completa, mesmo diante da dor. E uma coisa que mais alegra, até o pastor Marcelo sempre fala aqui, se tem uma coisa que alegra muito um cristão que realmente ama a Deus, é quando nós vemos pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Eu vejo nos grupos familiares, quando tem um visitante novo, ou uma pessoa nova, né, na fé, que acabou de se converter, fazendo perguntas. Como o grupo rejuvenesce. Aquele grupo que outrora desanimado, né, achando até que não ia permanecer. Eu lembro que uma vez a Lília comentou comigo, pós-pandemia. Irmã, lá em casa, sei não, tá só nós, só a nossa família. E hoje, quando eu vejo as fotos, mal está cabendo, né? Lá já na garagem, está lotada. E na época eu falei para ela, você está lembrando de uma ovelhinha que de vez em quando vai lá? Aí ela, não. Eu falei o nome da pessoa. Até hoje essa pessoa está indo lá. Eu falei, então, não feche a porta da sua casa, porque é uma esperança para que a palavra de Deus chegue até essa pessoa, porque ela não vai vir na igreja, você sabe a resistência que ela tem. Mas a sua porta aberta vai ser uma esperança para que ela possa realmente ouvir o evangelho e a palavra transformar a vida dela. Aí a Lília falou, nossa, realmente, você não estava lembrando? Eu falei, então se alegre. Né? Se alegre com os seus, de poder a palavra de Deus estar agindo no meio da sua família. Que bom que a sua família está indo. E também se alegre com essa vida preciosa, né, que Deus está levando. Então, a alegria é isso do cristão. É nós podermos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Os fariseus, nos dias de Jesus, eles não conheceram, nem experimentaram essa alegria. Mas como eles poderiam, se eles não tinham Jesus em seus corações, se eles tinham regras rígidas, que nem eles mesmos conseguiam carregar, leis, simplesmente leis. Eles erravam o alvo do propósito da vida. Não compreenderam como Jesus e seus discípulos podiam exaltar tanta alegria e celebração o tempo todo. Eles até chamavam, né, de Jesus de festeiro, ficavam indagando a Jesus, né? E Jesus falou para ele que como é que ele poderia, né, ficar triste, que ele estava no meio deles, então era hora realmente deles celebrarem. Isso está lá em Mateus 11, 19 em diante. E aqui ele fala, né, como um líder de grupo pequeno, ele fala, o autor, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus e ter alegria no fundo do coração. Eu quero que os encontros do grupo pequeno sejam celebrações da bondade de Deus. A alegria atrai pessoas não alcançadas a chegarem ao povo de Deus e, com isso, a Deus. Então, quando uma pessoa que não usufrui dessa alegria que nós usufruímos, vai até um grupo familiar, e ali ele ouve testemunhos, né, de pessoas que estão passando por dificuldades, mas estão ali perseverando, testemunhando nessa caminhada, e elas entendem que a alegria é muito maior do que ela aprendeu, né? E aquilo faz com que elas permaneçam no nosso meio. E uma vez no nosso meio, elas vão estar ouvindo o quê? O amor de Deus, a palavra de Deus, o evangelho, que vai transformar. Mas ele fala aqui também algumas advertências em relação ao grupo, né, em relação, principalmente, ter cuidado, porque às vezes o grupo é tão alegre, que não sabe o limite de ficar, às vezes, num quebra-gelo com situações, né, que possam constranger as pessoas. Aí ele fala aqui, cuidado no grupo com as piadas, cuidado com o que vocês falem, não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas para fazer as pessoas ficarem sorrindo, porque isso não convém a nós. Ao contrário, diga sempre palavras que glorificam a Deus e com gratidão a Deus. Não se esforce para ser engraçado,
O bom humor deve ser natural e informal e não forçado. E ele fala também com relação a isso, né? Que deve haver um tempo para as risadas no grupo. Geralmente é no quebra-gelo, né? No quebra-gelo é aquele momento que as pessoas compartilham situações que aconteceram na infância, às vezes um princípio de um namoro, o princípio do casamento, comida que deu errado, que você fez, e todo mundo ri, né? Mas ele fala que até nesses momentos tem que ter cuidado, para que não possa ficar só nisso. Ele até cita Eclesiastes, né? Que há tempo para tudo. Então, há o tempo do riso, mas também há o tempo do choro. Há o tempo do compartilhar. Deve haver também tempo para conversas sérias e oportunidade para abrir o coração. Lembre-se que achar graça da mesma maneira, achar graça deve ser como tomar remédio. Pode ser perigoso se for usado em excesso. Então, o grupo familiar tem que ter até cuidado com o quebra-gelo, né? Senão, para não ser 1 hora só de quebra-gelo. Ele está falando aqui que a graça, a descontração tem que ser dosada, bem dosada. Os grupos em que se desenvolve intimidade entre as pessoas, em que se compartilha a vida juntos, se aprende a amar uns aos outros, serão grupos alegres. Mas a alegria vai transbordar dos grupos que estão convidando e alcançando outros para participar das suas vidas cheias da alegria, que somente pode ser experimentada em Jesus Cristo. Ver amigos, vizinhos e colegas darem suas vidas, se entregando, renunciando, se arrependendo, traz uma grande alegria para qualquer grupo. Então, que possamos, né, convidar as pessoas para participar dessa alegria que nós temos vivenciado. E possamos também sondar o nosso coração. Como eu sempre aprendi, uma coisa é eu estar triste, outra coisa é eu viver triste. Então, temos que ter cuidado. Tem momentos que a gente chora, que a gente pranteia, tem momentos de luto, tem momentos de dores. Mas são momentos que passam. Porque a alegria que vem da parte de Deus, ela tem que ser buscada por nós. Porque o nosso Deus é um Deus que nos completa e que nos alegra, apesar das dificuldades. Então vamos orar. Vamos orar nesse momento pelos nossos grupos familiares. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. O Senhor é um Deus que sonda os corações. E te pedimos, ó Deus, que a alegria que vem do Senhor, fruto da presença do Teu Espírito, ó Deus, seja transbordante em nossas vidas. De tal forma, Senhor, que aqueles que estão fora vejam essa diferença em nós. A diferença da unidade, do amor, da alegria. Ó Senhor, que o Senhor, Pai, esteja abençoando os nossos grupos familiares com paz. Mesmo nas dificuldades, Senhor. Mesmo nas angústias, nas dores mais profundas. Que possamos experimentar desta alegria. E ela seja transbordante, onde nós estivermos, seja aqui na igreja, no nosso trabalho, nos grupos familiares. E eu te peço, ó Deus, pelos grupos familiares que estão passando por dificuldades. Ó Deus, se está esmorecendo a fé, o amor, a esperança, que o Senhor, ó Deus, possa alegrar esses grupos. Que o Senhor, ó Deus, esteja a agir no meio desses grupos, para que a alegria do Senhor venha ser com eles. Que o Senhor envie convidados, ó Deus, que o Senhor possa agir por meio deles. Que os nossos grupos sejam um instrumento em Tuas mãos, Pai, para evangelizar os bairros, os vizinhos, os familiares. Em nome de Jesus. Amém. Passar a palavra, pastor.